Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos abrindo então o segundo episódio do Dividindo se Enriquece. É o poder oculto de dividir para somar. Olha, o primeiro episódio foi demais. O Tiburcio, então, todo mundo ficou me perturbando depois sobre descascar a mandioca. Mas, ó, valeu a pena cada segundo, valeu a pena estar aqui com você. E aqui nesse segundo episódio nós vamos trazer um tema sobre velocidade de informação. Nós vamos saber a importância da informação em tempo real. Você sabe da importância da informação na sua vida? O que você está vendo, o que você está assistindo, que você pode estar sendo manipulado. Ah, verdade. Se você não comparar os dois lados da moeda, ou pior, se você não souber de verdade de onde está vindo essa informação, meu amigo, minha amiga, ainda mais se falando de política, não vamos entrar nisso aqui não, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de coisas boas, de poder sair do buraco, olhar para a vida, olhar para o mundo e poder falar assim, eu posso, se eu posso, você também pode. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio de Dividindo se Enriquece. Ó, se você não tem o livro, tá vendendo na Amazon, você pode entrar em contato aqui também, vamos aqui para a câmera principal, ó, você pode... É muito gostoso trazer histórias reais, histórias verdadeiras que acontecem no dia a dia e que faz toda a diferença. Hoje, você consegue ganhar ou perder dinheiro, depende daquilo que você está escutando e vivendo. E aqui já vai uma história sobre informação. História sobre o que eu estou escutando, o que eu estou olhando. Eu vou te contar a história do seu Zé, o cara que vendia cachorro-quente na esquina. Ele não tinha acesso à rádio, ele não tinha acesso à TV, não tinha acesso a nada. E ele acreditava, ele ia lá, comprava o melhor pão, a melhor salsicha, o melhor molho, a melhor maionese, e simplesmente aquele cachorro-quente foi ganhando uma proporção incrível, de uma loja, de um carrinho uma loja, de uma loja duas lojas, e foi ficando cada vez maior. E seus filhos foram crescendo, seus filhos foram para a faculdade e começaram a dar ouvidos a outras coisas, até que um filho chegou no seu Zé e falou assim, seu Zé, você está sabendo que da crise? Olha, a crise chegou. A informação veio de um lado que não deveria. Seu Zé então começou a comprar a salsicha de menor qualidade. O pão, olhava por mais barato. O movimento dele foi caindo e ele culpava a crise, falando assim, nossa, essa crise, meu Deus. Em resumo, seu Zé fechou as lojas, fechou o carrinho, porque acreditou numa informação que deram para ele que estava tudo ruim. Então, cuidado! Cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você ouve. Você acorda o seu dia escutando o quê? Pegando o celular e... Para com isso, escuta coisa boa. Sabe, eu não sei qual é a tua religião, mas escuta uma palavra que vem, que te encha, que te inspire. Sabe, eu não começo minha manhã sem escutar algo inspirador, sem escutar algo que me motive, que me ponha para frente, que me dê um up. Sabe, cuidado com as músicas que você... A música também é informação. Cuidado com tudo aquilo que cai dentro de você, para que você possa entender que é diferente quando você olha para você e acredita de verdade, quando você se abastece de coisas boas que vêm para você. Nós temos dois lados da moeda. Que lado você quer enxergar? Outra coisa que veio agora aqui dentro de mim, não estava nem no script isso. Lembra que nós temos dois cachorros, né? Um bonzinho e um mau. Aquele que você alimentar vai ser aquele que vai te engolir. O bonzinho ou o mau. O que você está alimentando dentro de você é a sua informação. É a informação em tempo real. É informação. E não pode ser uma informação tardia também não, tá? Tem que ser informação fresquinha porque você pode aproveitar isso. Quantos e quantos empreendedores conseguem ganhar dinheiro na alta de um amendoim, na alta ou na baixa?
sabendo a hora de vender, a hora de comprar, sabendo a hora de plantar e a hora de colher. Hoje em dia, até a previsão do tempo, você consegue saber ela em tempo real. Você consegue cobrir a tua obra, não perder muita coisa, você consegue tomar providências. Mas precisa ter informação certa, uma informação confiável. E é sobre isso que nós vamos trazer um convidado aqui muito importante para mim. O senhor José Luiz Leite, que já vai estar aqui com a gente, da Mercosystem. É uma empresa que, para mim, uma das melhores do mercado a nível de informação, porque além de tudo, além de me atualizar, me traz informações fresquinhas em tempos reais, em tempo real. Então, a hora que você pegar os insights do José Luiz Leite, já, aqui no programa, você vai ver que é uma pessoa que nós vamos ter que aprender muito, mas muito com ele. Então, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do Dividindo se Enriquece. É isso. Sabe por quê? Porque se tem um poder oculto nessa divisão, esse poder oculto está nessa entrega absoluta que você faz para a sua equipe, para os seus clientes, para os seus amigos, para a sua casa, para a sua família e o principal, para você mesmo. Estamos então de volta, Dividindo se Enriquece, e agora nós vamos tomar um café com um convidado demais, um parceiro, um irmão, uma pessoa que eu amo, o senhor José Luiz Leite. Está aqui um consultor, um homem que é proprietário da Mercosystem, é uma indústria, por que não falar uma indústria de informação? Eu posso falar isso, Zé Leite? Falar isso, Zé? Pode, porque na realidade tudo que se produz é indústria, né? É indústria. Então, Luiz Leite, empresário, um homem de sucesso, um homem que faz toda a diferença, não só em Marília, mas no Brasil inteiro, focado... Olha, falaram para mim que a Mercosystem também cuida muito de empresas que material de ferro, como é que é? Metalúrgicas e isso. Nós vamos falar também sobre isso. Então, seja bem-vindo, Zé. Você é um irmão para mim, já começo esse programa desse jeito. E aqui, o Dividindo se Enriquece é para trazer essa espontaneidade, esse conteúdo lindo. Fala um pouquinho primeiro, quem é José Luiz Leite? Primeiro, o José Luiz Leite é uma pessoa que tem sorte de agregar no seu hall de amigos pessoas igual você, Carlos. Eu agradeço muito estar aqui e conhecer pessoas que não têm limite, que gostam de inovação, que gostam de mudança, que gostam de empreendedorismo e, principalmente, ele divide as coisas dele com o pessoal. Ele divide com seus clientes, divide com seus parceiros, né? Então, esse é o José Luiz. Eu gosto de me aproveitar dos meus amigos. Ô, Leite, é assim, Luiz, eu chamo até... Para mim, você me conheceu antes da Mercosystem, né? Apesar da Mercosystem já estar com ela, que é desde 2001, e a gente já vai entrar nesse tema, mas você me conheceu como o síndico do seu prédio, primeiro síndico. Exato. Rapaz, que bucha, não? Eu me lembro desse detalhe, né? Foi interessante. Na primeira assembleia de formação do condomínio, né? De formação do... Aí apareceu lá, quem quer ser síndico? Ninguém. Ninguém gosta de ser síndico, principalmente para montar o início. Para receber a obra. Para receber a obra, para conferir. Então, isso daí é uma pessoa que realmente ele é disposto a ir lá e brigar pelos detalhes. Porque quando a gente fala de informação é detalhe, né? Eu não aceitei a obra, fala para eles. E o Carlos foi aquele cara que foi lá brigar com a construtora, brigar por detalhes, coisinhas básicas que fariam a diferença pelo resto da vida. Então, o Carlos é esse amigo assim que eu aprendi a admirar ele nessa assembleia da primeira montagem do síndico lá do prédio onde eu moro, né? E o José Luiz é um empresário fundador, José Luiz Leite. Sou fundador da Mercosystem. 2001, Leite. 2001. Numa época que estava assim, ocorrendo mudanças da informação nas empresas, né? Com a popularização da informática. Porque até então a informática era algo que só tinha acesso às grandes empresas, né? Tinha os centros de processamento de dados.
Então, o pequeno e médio empresário, os contadores, não tinham acesso à informática em tempo real. Eles tinham que fazer tudo aquilo em relatórios grandes, em planilhas, na maquininha de somar, esperar vários e vários dias, né? Quem é da minha geração e conheceu a maquininha Facite, que dava volta, tinha que dar corda, né? Das máquinas de escrever, relatórios somados, né? Noites e noites para fechar uma planilha, para determinar o fluxo de caixa. Estoque, então, era uma coisa que era tipo assim, eu acho que tá bom o estoque. E quando veio a informática, em 2001, num reinício profissional meu, inclusive como empreendedor, né? Nós fundamos a Mercosystem. Como veio esse insight, Luiz? Como veio esse insight de montar algo que naquela época, bem dito aqui, era um tabu muito grande? E aí, como teve esse insight? Como foi esse clique? O que você tem para falar quem tem esse clique e não vai atrás? Vamos lá. Esse clique que o Carlos comenta é o seguinte: a todo momento à sua volta tem oportunidades de negócio. A todo momento, em qualquer lugar que você olhar, tem oportunidade de negócio. E a Mercosystem nasceu com uma exigência do governo federal, que na época foi encarado como algo difícil, dificultador, né? Que era a emissão do cupom fiscal. Então tinha que emitir o cupomzinho fiscal e para isso precisava de um computador e de um sistema, né? Para fazer aquele cupomzinho fiscal e a nota fiscal eletrônica. Aí nasceu a Mercosystem. Eu e um sócio jovem na época, bastante compenetrado, o Marco. O que nós fizemos? Lançamos no mercado um programa que emitia o cupom fiscal. E as pessoas estavam ainda com aqueles computadores, que era aquele monitor âmbar, né? Que tinha lá... Verde, tinha o verde. Verde depois, ou laranja. Que era os AT286, depois veio o 38... Ixi, eu sou do PCzinho ainda. Nossa. Eu não queria confessar não, gente, mas eu programei em Terrestre 80. Eu programei em Basic, eu aprendi COBOL. Isso para quem entende um pouquinho de informática ou faz informática, isso aí é aula de história, não é, Luiz? É bem por aí, né? Então... O processamento de dados é uma coisa que, se eu for dizer assim, na história da humanidade, ele sempre foi feito aqui, né? Sempre foi feito aqui pelos grandes empresários. Aquelas pessoas que tinham, assim, um certo nível de inteligência, de discernimento maior, eles conseguiam fazer esse processamento e coletar informações. Aí, quando veio a automação das informações, e com a concorrência global, principalmente, houve uma necessidade do empreendedor buscar informação com maior velocidade. Porque o Carlos já me dizia aqui na geração dele, né, que o pessoal, para ter informação diariamente das mudanças legais, até das cotações da Bolsa, o que eles faziam, Carlos? São 19 horas, horário do Brasil. Nossa, eu lembro disso. Era terrível. Você está entregando nossa idade, Luiz. Você está entregando aqui nossa idade. Ó, para começar assim, né? Você está achando estranho de me chamar de Carlos, mas só quem é amigo, irmão, me conhece como Carlos. Todo mundo me chama de Bellini. Esse é o Bellini. Aí, Carlos, para você ver que é a pessoa que está muito além de qualquer coisa. Luiz, eu quero aproveitar esse gancho dessa idade, tudo isso que a gente passou, que vivemos page, vivemos fax, vivemos... coisas, mimeógrafos e tantas outras coisas, e evolução aconteceu. Quebrou-se paradigmas. Olha, há de convir comigo que se eu pegar o celular de hoje e levar a 30 anos atrás, 30, tá? É suficiente para o pessoal se assustar e não acreditar, falar que aquilo lá ia ser coisa do capeta, do capiroto. Sim. Concorda? Concordo. Para você ver como evoluiu isso. Essa evolução no campo de vista empresarial, nós temos o seguinte: pessoas mais antigas um pouquinho, profissionais que viveram há algum tempo atrás, tinha a figura para vender alguma coisa, você tinha uma loja, um balconista, né, que ele atendia as pessoas, fazia continha na hora ali, e ele vendia por amizade, vendia por... Caderneta! Ele vendia com o material de publicidade, era o jornalzinho. Em Marília tinha algumas lojas que distribuíam o jornalzinho com as promoções. Eu lembro disso. E
Aquele caixeiro viajante, aquele vendedor externo que rodava o Brasil, vocês não imaginam o tempo que demorava para que um pedido chegasse até a empresa e essa empresa pudesse produzir ou pegar no seu estoque, colocar nos caminhões e mandar entregar. Eu vou fazer uma parte aqui que quando começou a melhorar isso, quando começou a melhorar, o pessoal do Bate Forte, antigo atacado Bate Forte, que vendia muitos itens, pegava o telefone, tinha cada uma faturista e ligava para a faturista e ia falando item, por telefone, muitas vezes orelhão, ficha, para fazer o pedido para chegar rapidamente. Se a gente for aqui fazer uma listagem das dificuldades, né? Isso que o Carlos falou, era comum se chegar nas cidades, os vendedores saíam dos hotéis à noite, iam até a central telefônica. Telesp, né? 170. 170. Nossa, Luiz, fomos longe, hein? Aí o que acontece? Quando veio a informática e veio essa concorrência global e os grandes e os mais rápidos atropelando os pequenos e os lentos. Eu quero agora fazer uma parte aqui. Eu costumo falar nas minhas palestras, gente, que antigamente o maior engolia o menor. Hoje, o mais rápido engole o mais lento. Hoje, presta atenção nisso que eu estou te falando. O mais rápido engole o mais lento. Estou mentindo? De maneira alguma. Por quê? Porque hoje, tanto faz o grande quanto o pequeno empreendedor, o grande empresário ou o pequeno empresário, ele tem acesso por essa coisa chamada internet, chamado celular, ele tem acesso a qualquer momento. Se ele quiser comprar, por exemplo, o livro do Bellini, né, Dividindo se enriquece ou Dividindo que se soma, o que acontece? Antes ele tinha que ir até uma livraria, procurar na prateleira. Hoje não. Entra na Amazon. Procura lá o livro, compra, passa lá o cartão de crédito. Amanhã isso está na porta dele, já entregue. E ele consegue aprimorar o seu conhecimento e realmente criar uma mudança de comportamento. Então vai a primeira pergunta aqui, bem direta. Como a velocidade da informação afeta a competitividade do mercado hoje? Ô Carlos, a velocidade da informação é o seguinte. Nós podemos pegar aqui e falar assim, uma grande loja, ela lança uma promoção lá de um produto qualquer. Se ele não tiver informação na hora do que está vendendo, do que ele tem no estoque e do custo, ele fica para trás. E o pequeno empreendedor, o que ele tem que fazer? Ele tem que estar a todo momento pesquisando a informação de agora, porque senão amanhã é domingo, hoje é sábado. O que ele vai vender amanhã se fizer frio? O que ele vai vender na segunda-feira se chover? É isso. Então, se ele não for buscar informação, com certeza ele vai ficar para trás. No programa passado, nós falamos de um empreendedor que vendia água no sinaleiro. Se esse empreendedor não tiver informação que vai esfriar e vai chover, ele vai comprar água, vai capitalizar um dinheiro parado que muitas vezes esse pequeno empreendedor não tem, tá? E vai acontecer o que com ele, Luiz? Ele vai ficar com tudo isso parado. Enquanto se ele tiver informação que vai esfriar, que a temperatura vai cair e tudo, ele pode ir lá comprar um doce e fazer o mesmo trabalho dele diferente. Se vai chover, ele pode mover para um lugar coberto para vender o seu produto. Ele vai simplesmente se adequar tendo a informação rápida. Isso serve para todos, gente. Não é só para grandes indústrias, não. Serve para todo mundo. Essa informação que o Carlos tanto fala é algo assim. É impossível você, por exemplo, decolar um avião sem saber a informação do tempo. Ok. E eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, uma empresa, um empreendedor é igual um piloto de avião. Tem um amigo que é piloto que ele fala assim, Zé, para decolar um avião, qualquer tonto decola. Se ele sentar no banco do piloto, ele acelera, o avião decola sozinho. Aí vem a segunda problema, o primeiro dificuldade que ele vai ter, a primeira necessidade de aprendizado é o seguinte, tá bom, você decolou o avião. E agora? E agora, o que você vai fazer? Quantas empresas passam por isso, Zé? Ele decola
e ele não fez o quê? Uma pesquisa de mercado. Ele não foi buscar quantos concorrentes ele tem. Ele não sabe fazer o custo do produto dele, Bellini. Nossa, quantas empresas eu peguei quebrando porque não sabia. E achava que estava vendendo muito. E estavam quebrando porque estavam vendendo muito, Luiz. Sim. Muito, muito. Porque eles estavam quebrando porque quanto mais vendia, mais o buraco aumentava. Achava que estava rentabilizando. Sim. E hoje essa informação, ela atinge o empreendedor. Por quê? Porque o cliente daquela loja, ele se acostumou a pesquisar na internet antes. E se o empreendedor, se o lojista, se o empresário, se o industrial não for lá agora ver o custo do produto que está vindo para o Brasil agora via China, ele vai ficar com o seu estoque enlacrado lá. E sabe de uma coisa que eu acho absurdo, Luiz? É que as pessoas muitas vezes caem no... não tem mais o que fazer, as lojas tudo vão fechar, porque a internet chegou... Gente, para. Ei, aí eu quero falar com você, lojista, eu quero falar com você que está me escutando aqui e eu só vou fazer um paralelo aqui na nossa conversa sobre informação. A informação chega não é para te desmotivar, é para você entender aquilo que você precisa fazer para que você mantenha o seu comércio. Sabe o que eu, Carlos Bellini, gosto de ser bem atendido? Ser bem atendido. Eu pago 10, 15% mais caro por um atendimento de primeira, por ir lá e pegar o livro na mão e ver o livro antes e pegar e fazer do que comprar ele pela internet. Eu, Carlos Bellini. E como eu, existem várias pessoas. Só que, infelizmente, Luiz, muitas vezes a gente chega nos comércios e as pessoas estão preocupadas só no dinheiro. Não é assim, gente. Vamos se preocupar com o valor de um cafezinho. O valor daquilo que você pode realmente fazer, ser amigo. Olha, eu comprei um carro agora no final do ano passado, eu fiquei entre duas marcas, uma muito famosa, que é a Toyota, e outra menos famosa, que era a Fiat. Mas sabe qual foi a diferença, Luiz, para mim comprar o carro que eu tenho hoje? O atendimento. Sim. O preço era mais ou menos igual, tudo mais ou menos batia, mas o atendimento, aquele cara que se importou, que me ligou, que falou... Thales, eu estou falando de você, viu, Cabeção? Eu vou depois passar esse pedaço desse vídeo para você. Você foi o cara, sabe? Fez a diferença. Então, a informação é válida, mas também não pode ser para desanimar, tá? De maneira alguma. Porque muitas pessoas estão pegando essa informação. Eu não consigo competir com esses preços. Qual é o seu diferencial? Qual é? E aí já vai essa pergunta para você. Qual é o diferencial que a pessoa pode ter tendo essa informação? Isso que o Carlos está dizendo aqui de atendimento é algo assim muito sério. E o que acontece no atendimento? Tem uma coisa que é antiga, que chama-se empatia. Isso. E o que é empatia? Eu saber o que o meu cliente quer, o que ele não quer, eu saber quanto que ele tem no bolso, quanto que não tem no bolso, o que meu concorrente está oferecendo para ele agora, quanto que eu tenho no meu estoque. Muito bem. Porque se eu não tiver empatia com o meu cliente, ele não vai comprar de mim. Eu chego num lugar, por exemplo, para tomar uma cerveja, para comer um lanche, se o garçom não me atender bem, não volto mais. Pouco me importa a qualidade do restaurante. Eu vou lá no seu Zé da esquina, que ele me chama pelo nome, ele me fala que a cerveja está gelada, e às vezes está quente, mas ele fala que está gelada, eu acredito. Verdade. Aí eu sento lá, ele fala, espera um pouquinho que hoje eu estou com a fila de demora na cozinha. Te deu satisfação? Aí o que acontece hoje? Hoje ele pega o celular, tira um pedidinho na mesa, na sua frente, na hora já está saindo na cozinha essa ordem para o cozinheiro processar. Ele já tinha informação de quantos pratos ele serve por dia. Então não vai faltar para ele a cerveja. Por quê? Pela informação que ele tem. Ele tem a informação. E tendo a informação, consegue ter um diferencial. Eu vou só abrir um parênteses sobre isso que você está falando aqui. Eu chego nos restaurantes hoje, né? As pessoas falam assim, eu quero cardápio, tá? Não QR Code. Sim. QR Code. Peraí, será que isso é bom ou é ruim? Na minha concepção, Luiz, eu gosto de pegar o cardápio, tá? E olhar.
Sabe, eu gosto de vou para lá, olho para cá. Eu acho que a pessoa venderia mais. Não é que é modernidade, porque a modernidade e a informação às vezes também atrapalha um pouco a pessoalidade. Sim, Concorda comigo? perfeito. E o que acontece então hoje com a informação? Eu me lembro muito bem de uma lição que eu tive no meu primeiro emprego, com 12 anos de idade. Eu fui trabalhar numa lojinha que vendia produtos agrícolas, semente, artigo de pesca, e o cliente chegava e pedia semente de uma determinada hortaliça. Eu falava para o cliente assim, não tem. O japonesinho, o seu Mário, ele chegou para mim e falou assim, Ruiz, nunca fala para cliente que não tem. Você sempre fala, acabou. Espera aí, amanhã vai chegar. Aí eu tenho aquilo hoje vendo o seguinte, você entra numa determinada loja, você pergunta assim, o senhor tem essa televisão modelo tal? O vendedor, o que ele fala? Um minutinho que eu vou consultar. Ele entra no site da empresa dele na hora e pede a televisão e te dá o preço. Exato. Antigamente, o que o japonês me falava? Luiz, cliente sai daqui e não volta nunca mais. Vai lá no concorrente, compra e nunca mais volta. Hoje, o que o cliente faz? O cliente entra no site, entra na internet e com apenas um cliquezinho, ele muda de fornecedor na hora. Então, se você é empreendedor, não tiver acesso a ferramentas, a sistemas na sua empresa, que te permitam a todo momento estar vendo essas informações. E o principal, que é um trabalho que o Carlos faz nas empresas, não é vender um montão, é vender com lucratividade. Exato. Porque se você vender um monte com um monte de prejuízo, o que você vai ter no final do mês? Prejuízo. Um monte de prejuízo. Mas eu vou aproveitar o Ruiz. O Ruiz, esse para mim foi muito inteligente. O Ruiz. Eu estou para te falar que as empresas não estão tendo a cultura de treinamento. O que esse japonês fez com você, ele estava te treinando. Sim. Sabe? Infelizmente, eu vejo que há necessidade de treinar o funcionário, eu costumo falar o colaborador, tá? Treinar o colaborador para que tenha um atendimento de excelência, para que possa sentir, ter o espírito da empresa, tá? E a maioria dos empresários, Luiz, acha o treinamento caro. Ô Bellini, por que o empresário acha caro? Na Mercosystem, lá no começo, em 2001, eu, o meu sócio, e tem lá alguns colaboradores que estão conosco desde aquela época, quem que treinava o funcionário? Era eu mesmo. Eu não tinha tempo. Hoje eu tenho uma consultora de RH que fica dando treinamento para o meu funcionário. Olha que beleza. E o que acontece hoje com o empresário? Ele acha caro contratar um consultor igual o Bellini para ir lá e falar para ele onde está o erro. Porque o certo, ele acha que está certo porque está indo embora. Igual você está numa estrada. A sua esposa do lado fica falando assim, olha o buraco, olha o radar, olha não sei o quê. O que a gente faz? Acha ruim. Aí depois que bate, o que fala? Por que você não me avisou? Por que você não me avisou? Aí ela falou assim, eu tinha certeza que você ia bater. Então, esse trabalho que o Bellini faz nas empresas... Você também, Luiz, eu sei que você também faz isso. Nós fazemos isso na empresa, eu costumo dizer para o meu cliente o seguinte, eu não entendo de fazer produto alimentício, o que eu entendo é de informação. Eu não sei pilotar um carro de Fórmula 1, o que eu sei é medir o tempo e marcar o tempo e falar o quanto que o concorrente está. E hoje, o Bellini é diferente um pouquinho do que a Mercosystem faz, porque a Mercosystem nós damos a informação para ele. E se eu não tiver essa informação, eu não consigo fazer o que eu faço. Aí o que o Bellini faz? Ele pega os relatórios do Mercosystem, ele pega lá os relatórios do dia a dia dele, para ele fazer o quê? Mostrar para o empresário, mostrar para aquele empreendedor, para onde está indo o capital dele. Onde está vazando pelo vão dos dedos. Exato. Sabe? Porque tem uma regrinha básica que a gente aprendia na faculdade, nos cursos técnicos, que falava assim, a empresa era basicamente apoiada em 3 coisas. Era o CTB que a gente falava, que é o capital, que é o tempo e o trabalho seu. Então, as colunas. As colunas, em 3 colunas lá. E aí hoje o que a gente tem que estar em mente?
que ninguém consegue fazer nada sozinho. Não consegue, não adianta. O mercado hoje não permite. Você está lá com o celular com problema, demorando, tentando buscar a solução, o que você tem que fazer? Divide rapidamente com aquela criança que está do seu lado, que ela te mostra a solução. Isso é real. E o empresário hoje que não divide os seus problemas com um consultor especializado, é igual você ir para uma academia de ginástica e não ouvir a opinião do personal. O que você vai fazer? Tudo errado. Vai doer a coluna, vai. Para que vai gastar dinheiro fora e vai se machucar? Então, o que eu gostaria assim, de deixar gravado para o pessoal é a história da empatia. E no atendimento do seu cliente, ele quer empatia. E se você não ouvir a informação, se eu não ouvir que o Bellini está com sede, como é que eu vou dar um copo d'água para ele satisfazer? Ô Luiz, você falou uma palavra muito importante, isso não está no nosso roteiro, tá, gente? Mas eu vou entrar nesse mérito. Nas minhas palestras, inclusive não sei que dia você está assistindo isso aqui, mas no dia 28 de outubro, às 19h30, nós vamos ter uma palestra promovida pelo Rotary. Eu vou estar palestrando e um dos meus primeiros temas que eu vou introduzir nessa palestra é empatia. Por que a empatia? Empatia, primeiro eu preciso saber o que é empatia. Empatia é me colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente, é estar. Mas está existindo um problema muito grande no mundo. Não é só na Marília, não é só no estado, não é só no Brasil, é no mundo. As pessoas estão deixando de se amar, as pessoas estão deixando de olhar para ela mesma. Então, quando eu vou ter empatia pelo Luiz, só que a empatia é me colocar no seu lugar. Só que eu, quando eu me coloco no espelho, eu estou de mal de mim, eu não estou bem comigo mesmo. Isso não influencia? Nós viemos hoje aqui para falar de empreendedorismo. E o que é o empreendedorismo? É alguém que investiu tempo e dinheiro e trabalho num relacionamento. Aí tem o relacionamento pai com filho, irmão com irmão, relacionamento de casal e o relacionamento de negócios. Muito bem. O que é o relacionamento de negócio? Eu com o meu cliente, eu com o meu fornecedor, eu com o meu funcionário, colaborador, eu com o meu parceiro, eu com o meu consultor. Aí o que acontece? Se eu não tiver a empatia de falar para você assim, tem um funcionário meu que ele adota uma regrinha assim, você falou, reclamou. Aí ele lançou essa e falou assim, em vez de eu ficar bravo porque o cliente está reclamando, eu pergunto para ele assim, me explica de novo eu adoro isso. O que o senhor está precisando, porque eu vou ver se eu te entendo melhor. O que aconteceu? O cliente pensou no que ele vai falar. Ele gerou uma empatia. Passou pela amígdala. Não é essa amígdala, não. É a amígdala daqui. Exato. Então, eu gosto muito de falar empatia da informação. Se eu sei o custo do meu produto, se eu compartilho a informação do custo com o meu vendedor, se ele sabe o desconto máximo que ele pode dar, se eu sou empreendedor, diretor de uma empresa, eu pego a informação só para mim, com certeza eu não estou sendo empático com o meu vendedor. E não adianta eu querer exigir sucesso do meu vendedor se eu não falei para ele as regras, que é o que o Bellini falou do treinamento. Aí o vendedor vai lá e é aquele vendedor que só dá desconto, né, Bellini? Nossa, é terrível isso. Ele só quer dar desconto. Aí você não tem informação de quanto desconto que ele pode dar. E o diretor da empresa não compartilhou. Aí vem de novo, gente, isso daqui, ó. Dividindo é que se soma. Puxa vida, deixa eu dividir com o meu funcionário, com o meu colaborador, dividir com o meu cliente numa negociação uma informação. Mas existe muita cultura, tipo assim, se ele souber quanto que eu ganho, eu vou ter que pagar mais ele, Olha, eu tenho representantes que ganham de 50 a 100 mil reais. Não tem vergonha, muito mais do que eu, sem problema nenhum, sabe? E aí? E qual o motivo disso? Deixa eles ganhar muito, estão fazendo a parte deles, quanto mais eles vendem, mais eu ganho também. Isso é comum, gente, isso é comum em todos os segmentos. Lá na roça, o cara falava assim, o tirador de leite. Ele tinha uma vaquinha que dava 10 litros por dia. Aí chegou um cara que sabia tirar leite e falou assim,
Quanto você quer ganhar para tirar leite? Falei, doutor, o senhor está tirando 10 litros por dia. O senhor me dá metade do que eu tirar a mais. Pronto, é o que eu faço. Aí o que acontece? O empresário inteligente falou, tá bom. No segundo mês tirou 20 litros. O empresário ficou com 15, o dono da vaca, e o tirador de leite ficou com 5. Aí vem aquela pessoa maldosa, negativista, Que tá cheio. que não acredita que dividindo o que se soma. Aí ele fala assim, um tirador de leite ficar com 5 litros? Não quero isso não, vai embora. E ele volta a ficar com os 10. Aí é o que o Bellini falou. Ele acredita no quê? Na informação negativa, na informação errada. E o que nós temos que ver todo dia com a informática? Qual que é o segredo da informática hoje? É ter pessoas que pegam a informação que já está ali na sua cara. Só que você tem que ter o quê? Alguém com paz de espírito, alguém empático com você, para vir te apontar os erros. Porque, às vezes, o empresário, a equipe dele, ele tem um gerente lá de 10 anos na empresa. Às vezes, gente, é um erro tremendo. É o empresário fundador, a esposa e os filhos que tocam a empresa. Então, qual que é a palavra deles? Eu quero que faça assim. Nossa, é terrível. É terrível isso. Aí eu costumo começar a consultoria dizendo o seguinte, uma coisa chama-se pessoa jurídica, a outra chama pessoa física. Sim. Então, comece a se referir assim, não é a minha empresa. Ela é uma pessoa, eu sou outra. E como pessoa criar a cultura de... uma coisa que esbarra muito, a pessoa criar a cultura de... Eu vou contar uma história, tá? E aí vocês vão dar muita risada. Eu não podia iniciar tudo isso aqui sem contar essa história. A história do papel higiênico, Luiz. Desculpa aí, tá? Vamos lá. Vou desse jeito assim. Você senta na privada e faz aquele número 2, um monte. Aí a pessoa pega o papel higiênico e usa ele. O que você faz com o papel higiênico? Joga fora? Não. O que você faz com o papel higiênico? Ó, você confere. Você confere, Luiz. Informação, você confere. Tem caca ainda, tem merda. Você joga fora e faz o quê? Ó, confere de novo. Tiburcio, eu sei que você está escutando. Confere de novo. Até tá limpinho para ir embora. Então a informação é válida até na privada, Luiz. E se não conferir, quem que vai descobrir o erro depois? O outro, né? Porque vai ver a merda, calça borrada. Ó, informação errada, gente, falta de qualidade. Ninguém divulga que a tua cueca estava limpa. Mas a empregada, a lavadora, vai falar para todo mundo que você tinha freada na cueca. A esposa, a sogra, a namorada, vai falar que você não sabe nem... limpar a bunda. Isso lá na sua empresa, qual que é a cultura? Eu adorei, Bellini, esse exemplo, adorei. O que acontece? Não sabe olhar os relatórios, Luiz. Não sabe pegar o relatório na mão e ver se tal não tá com caca. E é comum lá na empresa, quando alguém chega e fala para a pessoa assim, olha, esse teu produto aqui está com defeito. O confeiteiro, você colocou sal a mais. Eu trabalho hoje, a Mercosystem, nós estamos especializados na indústria. Então nós atendemos bastante indústria de alimento, bastante indústria mecânica, e recentemente, aí há uns 15 anos, né? 15 anos. Nós estamos especializados no segmento de ferro e aço. No ferro e aço, o que acontece? Ele vai cortar um material, uma matéria-prima, ele vai cortar uma chapa, vai cortar uma bobina, vai dobrar um ferro. Lá não se admite, Bellini, 1 milímetro de diferença. É perda? É perda. Ele cortou o material, cortou e jogou fora, não tem mais, vai para sucata. Material caro, às vezes. E aí o que acontece? O papel da qualidade é vir alguém que contrata um consultor especialista e ensinar aquele seu funcionário a conferir o trabalho dele. Porque se ele não conferir o trabalho dele, o que vai acontecer? O cliente dele não vai comprar, vai devolver o produto. E de quem que é o prejuízo?
Dele próprio. Da empresa, do empreendedor. Aí o concorrente dele começa a tomar o cliente dele e ele começa a ir para trás. E lá na lucratividade dele, que tem nos relatórios, tem um item lá que fala assim, se ele comprou 1.000 quilos de matéria-prima e só vendeu 500 quilos de produto, cadê os outros 500 quilos? Foi pro lixo? Roubou? Leite, Luiz, meu irmão, o que você tem para deixar, para falar para todo mundo aqui referente à informação? E você pode fazer uma prévia sobre a Mercosystem. E eu já deixo aqui falando assim, eu sou usuário desse sistema. Para mim, um sistema simples e eficaz. Para mim, é o que eu preciso na indústria para poder gerir ela. Muito obrigado pela tua parceria, já vou te agradecendo, mas gostaria muito que você deixasse uma mensagem final, não só em teu nome, mas em nome de toda a Mercosystem. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, a Mercosystem é uma empresa que desde 2001, ela é formada inicialmente por mim, hoje com 68 anos, na época com 40 e 46, o meu sócio, um jovem na época, com 20 e poucos anos. Hoje, após 21 anos de mercado, nós temos um software que ele vem se aprimorando. Então, qual que é o diferencial da Mercosystem? Nós atendemos hoje no único ERP, único. Ele não é modular, ele é um único. E nós atendemos segmentos de indústria, de comércio, de prestação de serviço. Nós atendemos bastante indústria de alimento. Nós temos os aplicativos do celular prontos, nós temos os dashboards, nós temos o BI, aonde o diretor, o empresário consegue lá da praia, eu não quero que ele fique na praia trabalhando, mas ele consegue, na casa dele, a hora que ele chega, numa reunião com a família... Deixa eu pegar o celular aqui agora, meu celular tem um dashboard. Eu olho tudo que está acontecendo na empresa aqui, fazendo o programa eu posso estar controlando a indústria. Eu tenho situações interessantes que eu tenho diretores de empresa que eles têm aí um grupo de empresas. Então ele está viajando, visitando a rede de loja deles e no celular dele ele está tomando decisões, autorizando compras, autorizando vendas. O que eu faço? E uma das coisas importantes que a gente prega sempre no Mercosystem, quem manda na sua empresa ainda é o setor de venda. Se eu não vender e não tiver ninguém pagando o valor em equilíbrio com o preço, porque tem gente que confunde, tá? Valor é uma coisa, preço é o que se paga. Então não adianta nada você agregar um monte de valor no seu produto se o cliente não paga. E vice-versa. Então a Mercosystem hoje, nós estamos aqui em Marília, há 25, 26 anos no mercado, temos lá uma equipe de mais de 50 colaboradores, atendemos empresas do Brasil todo, somos especialistas na indústria e no segmento de ferro e aço. Nós temos lá uma equipe de consultores e implantadores, e na nossa empresa nós adotamos uma brincadeira, Bellini, que eu chamo o seguinte, existe primeiro com o nosso cliente uma paquera, um namoro com o nosso cliente, depois existe um casamento. Nesse casamento é discutido todo o dia a dia, com todas as dificuldades, e a gente busca o quê? Nos adequarmos às necessidades do cliente. Como o Mercosystem, um RP que já vem desde 2001 sofrendo alterações, o meu cliente pede alguma coisa, o que a gente faz? Ou ele entra como uma sugestão de melhoria, ou como um desenvolvimento específico. E tem algumas ferramentas que são cruciais para o empreendedor. É o relatório da lucratividade, é o bloqueio de cliente, quando vende, quando não vende. Ó, eu sou amigo, mas sou um cliente chato, tá, gente? Vocês imaginam o Bellini exigindo qualidade da minha empresa, da minha equipe, tá? E a Mercosystem está lá, www.mercosystem.com.br, E eu recomendo! tá? Eu vou pedir para o Bellini colocar a nossa logomarca no rodapé aí depois. E vai ser um dos nossos patrocinadores, já estou chorando aqui, ó, vai ser um dos nossos patrocinadores aqui, tá? Tenho quase certeza disso, vou cutucar ele aqui. E eu gostaria aqui hoje deixar bastante aqui um depoimento meu, um testemunho, da diferença que faz alguém dentro da sua empresa, empreendedor, buscando a qualidade. E a mesma coisa que busca a qualidade, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter ferramentas. Então hoje eu tenho uma parceria com bastante consultores do mercado, com bastante empresários,
A Mercosystem fornece todas as ferramentas para você buscar a qualidade da informação, para redução de custo, para aumento de venda, para velocidade, para pagamento de comissão, para controle de estoque. Ô Luiz, tem café lá? Se o pessoal Tem quiser ir café. lá tomar um café com você? Tem um cafezinho, não é tão chique igual esse do Bellini aqui, né? Mas tem um cafezinho sim. Eu falo pra você, vai tomar um café com o Luiz, você vai aprender, sabe? Então, Avenida Santo Antônio... 483, o nosso telefone lá é 3402-8484. Eu gostaria o seguinte, a Mercosystem tem também um diferencial, o seguinte, nós vamos conversar com você, bater um papo. Eu não quero só te conquistar como cliente, eu quero ter o sucesso. E já tiveram algumas situações que a gente chega lá e aconselha o cliente, olha, vamos primeiro organizar fisicamente o seu estoque. Para depois fazer alguma coisa. Porque Senhores, isso é Mercosystem. Olha, bem-vindo, Luiz, obrigado, que volte outras vezes aqui, tá? Nós temos um quadro agora, convido para você assistir já já. Eu acho que você assistiu o episódio passado, o Tiburcio. Rapaz, maravilhoso. Você tem algum conselho para dar pro Tiburcio? Olha, o Tiburcio é aquele velhinho da mandioca lá que eu vou te contar, viu? Olha, se eu fosse falar aqui, eu ia falar, Tiburcio, pelo amor de Deus, cuidado que esse velhinho vai largar da véia. Senhores, vamos pro próximo bloco. O Tiburcio vem aí. Então, obrigado. Dividindo se enriquece, Luiz. Obrigado. Paz, muito bem-vindo. Valeu. Obrigado você. Próximo bloco. Vamos lá? Estamos de volta, Dividindo se enriquece. Agora quem está aqui? Meu amigo Tiburcio, você voltou, Tiburcio. Rapaz, deu trabalho, viu? Eu fui inventar de pôr um pouco de arco na variante. Eu não te dei 50 pila, ó, 50 pila pra você. É que a velha ficou adoentada do Fiantan, aí gastei 25 na farmácia, aí tive que fazer essa manobra, né? Que o brasileiro tem que fazer manobra pra sobreviver. Tiburcio, o que você foi fazer na farmácia de novo, Tiburcio? Eu comprei o remédio pro Fiantan da velha, que a velha tá com o Fiantan meio adoecido. De novo, Tiburcio, mas toda vez, Tiburcio, essa história, mas deixa aí de lá, Tiburcio. Eu quero, ó, chegou no meu ouvido, aqui no meu ponto, tá, ó, no ponto, que a véia tá com ciúmes do C, Tiburcio. O que você tem aprontado, Tiburcio? Eu tava escutando a entrevista agora, né, que é o poder, né, da comunicação, da informação, e às vezes a informação chega muito errada, né? A velha tá muito acimada, porque eu fui essa semana na Dona Maria. O que você foi fazendo, Dona Maria, Tiburcio? Ela estava reclamando da mandioca que estava muito dura. Fui lá para ver, mas era tudo mentira, era boato. Quando virar a mandioca cozinha, que é uma beleza. E aí ela amoleceu, né, Tiburcio? Mandioca mole, gostosa. Aí, Dona Maria, satisfeita, pediu para mim trocar a lâmpada. Fui lá no quarto da Dona Maria, troquei a lâmpada. Ô, Tiburcio, você tem noção do que você tá fazendo, Tiburcio? Tiburcio, sua mulher vai ficar maluca com você, Tiburcio. Você sabe, a gente não tem dinheiro para fazer a publicidade, né? Então, os modernos falam de networking. Network, Tiburcio. Isso. Então eu fui lá, troquei a lâmpada para Dona Maria e ela virou minha freguesa. E é isso. Como que é? E a informação chegou para sua esposa. Network. Network. Isso. Fui lá, troquei, mas houve um problema muito sério em casa. A velha ficou muito nervosa porque ela falou que eu estava bulinando a Dona Maria. Não. O que é bulinar? Explica para mim, porque tem muita gente que está escutando aqui que nem sabe o que é bulinar. Eu não sei se pode falar. A bulinação é uma coisa que só os adultos fazem, né? E aí a velha Severina diz, ó, você tá bulinando com a Dona Maria. Eu falei, véia, eu não faço essas coisas, sou homem fiel. Mas a mandioca que tava dura, de repente amoleceu, né, Tiburcio? Então, é a informação errada que chega errada. Tudo bem, Tiburcio, mas Tiburcio, vamos lá. Você precisa de informação no seu trabalho para poder fazer viver? Você precisa de informação, previsão do tempo? Que tipo de informação você precisa, Tiburcio?
Olha, eu preciso saber como que vai estar a chuva, se vai chover, se vai fazer sol, como que tá as pistas, porque assim, eu tô com o documento atrasado da variante, né? Então tem que saber se tem polícia na estrada. Não, Tiburcio, eu vou te pagar mais. Vou dar mais 50 pra você aqui, Tiburcio, pra você pagar o documento da variante. Tiburcio, se você parava a variante, o que você vai fazer sem essa variante, Tiburcio? Se a polícia te prender, Tiburcio? Você sabe que IPVA já não paga mais a variante, né? A gente só paga o licenciamento. Mas não conseguia pagar aposentado, é terrível, né? Ô, Tiburcio, você não anda vendendo muita mandioca, então, Tiburcio? O fiado, né? Cardeneta. Mas vem cá, fiado, Tiburcio, só porque era a Dona Maria, ela era bonitona, você vendeu fiado pra ela? Mas Dona Maria paga, viu? Ela paga? Ah. Que jeito que ela paga, Tiburcio? Paga certinho. É Dona Maria aposentada. Você sabe como é, né? Olha, Tiburcio. E esse servicinho seu de trocar lâmpada, Tiburcio, você também cobra? Não, isso aí é o network. É network que fala? Network, Tiburcio. É, pra fidelizar o cliente. Ô, Tiburcio, tô sabendo que agora você tá plantando outras coisas na horta lá, Tiburcio. Você tem outras coisas no campo lá. O que mais você tá plantando lá, Tiburcio? Então, agora eu comecei a plantar batata. Batata, Tiburcio. Qual que é a sua intenção de plantar batata, Tiburcio? É porque aí você vai ter mais coisa pra vender, né? Ah, é que Abobrinha. eu tô sabendo que você tá querendo mandar os outros plantar batata. É isso, Tiburcio? Também, viu? Hoje em dia tá difícil, né? Tá difícil de viver, tá difícil de tudo. As informações chegam erradas, a véia fica doida, adoecida. O fiantra dela, eu não sei se ela tem... Como que é aquele negócio que dá de fiantã? Meu Deus, não vou nem falar isso pra você, Tiburcio. Para com isso, Tiburcio. Ela anda muito irritada, viu? Muito irritado, Tiburcio. Mas anda muito irritada. Ela tá de TPM. Ela não quer mais nem descascar a mandioca. Nem, Tiburcio? Nossa. Tem dia que ela descasca, tem dia que não. E você sabe que, né, que o sucesso das vendas é a mandioca descascada. Ô, Tiburcio, você tá sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela sua participação do programa hoje. O que você tem para falar pra galera hoje referente à informação, Tiburcio? Tomem cuidado. Esse negócio que tem escrito na internet, Facebook, essas coisas. Eu gosto do tempo antigo. Eu só ouvia rádio e televisão. São 19 horas. Voz do Brasil. Isso te lembra alguma coisa, Tiburcio? Você sabe que até hoje eu gosto da Voz do Brasil, né? Não acredito. Isso existe ainda, Tiburcio? Eu ouço às 8 horas. Às 8 horas da noite eu sempre estou escutando a Voz do Brasil. Meu Deus, ainda existe alguém que escuta isso, você pode ter certeza. Tiburcio, obrigado pela tua participação hoje aqui. Eu quero ver você aqui semana que vem de novo, tá? E a galera, olha, que estão escrevendo. Escreve você aí uma mensagem pro Tiburcio, que a semana que vem ele vai responder. Escreve a mensagem pro Tiburcio, que semana que vem o Tiburcio vai responder. Tá bom, tá certo? Você responde as perguntas, Tiburcio? Responde. Responde Aqui mesmo. é experiência. Mas aqui é homem, aqui tem muita experiência. Eu vou tomar 50 seu, tá? Porque só 50 que nós combinamos. Obrigado, Tiburcio. Eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui novamente. E qualquer dia eu trago essa menina pra você conhecer, viu? Meu Deus, tenho até medo disso. Gente, obrigado. Ó, vamos agora pro próximo bloco. Vocês vão ver a história do Vitor, um empresário de sucesso que assumiu a Pampa do Pai. Olha, que pampa é essa? Termo gaúcho, né? Mas sumiu o empreendimento do pai e modificou certinho. Vamos lá? Dividindo se enriquece. Vamos para o intervalo rápido. Já voltamos com a história do Vitor. Obrigado! Até já! Vamos lá então, Dividindo se enriquece, entrando no último bloco desse segundo episódio. Eu não posso deixar de agradecer a todos os nossos colaboradores. Já vou agradecer a meu Ecosystem, que está se tornando a partir de hoje um dos nossos colaboradores juntos aqui, o Luiz. Luiz, obrigado. Presença maravilhosa nesse programa. O Tiburcio, quem pode falar do Tiburcio aqui, mas presta atenção agora no Vitor. Presta atenção nessa história que vai rodar agora aqui, para que você possa entender um pouquinho do legado, a diferença de herança e legado e aquilo que esse jovem está fazendo com o empreendimento do pai. Vamos lá?
Roda aí. Acreditar, fazer a diferença, sair deste para este. A história de quem teve ousadia e de quem quis, de fato, crescer e mostrar serviço. O Vitor foi um dos responsáveis para que tudo isso acontecesse. O Vitor fez a diferença, ele acreditou, ele e o pai dele, porque o pai dele já estava cansado do mercadinho, do negócio. Quer ver só? Vitor, fala um pouco, se apresenta. Bem, pessoal, meu nome é Vitor. Então, como ele estava comentando com vocês, né, a história do mercadinho aqui atrás, meu pai ficou 16 anos aqui e chegou um ponto que ele já não queria mais tocar o negócio, né? Como vocês estão vendo, era um pouco um outro nicho que a gente estava buscando. E aí eu tive essa sacada, né, junto com ele, da gente mudar um pouco esse empreendimento. E quando a gente apresentou a ideia, a gente viu que tinha um futuro e em nenhum momento a gente hesitou. O meu amigo, ele ofereceu para mim, ofereceu para um monte de gente e confesso, poucos acreditaram. Mas aí, o Vitor, quer ver só? Aguenta aí. Te dizendo, do mercadinho para o empório, bom dia. Vai lá, Vitor. Bom, e aí a gente começou essa luta. Na verdade, eu fiquei 1 ano lá no mercadinho, preparando tudo para vir para cá, buscando melhorar a equipe, o nosso produto, como que seria o projeto, para a gente chegar aqui, não digo perfeito, mas muito próximo disso, e aqui a gente foi buscando melhorar cada dia mais. Foi uma luta. Eu puxei muito a orelha dele, tá? Puxou, graças a Deus. Eu digo, cliente bom é cliente assim, que não bate nas costas, fala que tá tudo bem. Eu preciso corrigir algumas coisas e através do feedback de alguns clientes, como o Bellini, a gente conseguiu melhorar bastante. Dá você então entrar aqui comigo. Olha o que se tornou aquele empório. E agora sim, uma verdadeira padaria de elite. Eu, além de recomendar, sou cliente, onde você deliciosos pratos e olha, vale a pena. Cada pedacinho aqui desse ambiente maravilhoso, né, Vitor? Fala mais, convida o povo. Pessoal, por favor, vem conhecer aqui o nosso espaço. Nós estamos aí com 6 para 7 meses que inaugurou. Falando da Silva Lavandeira 232, vem tomar um cafezinho, começamos com a parte do almoço. E o que você fala para quem quer empreender, para quem quer crescer? Cara, coragem, vai para cima. A maioria vai colocar você para baixo, vai falar que não dá certo, mas eu digo que quem quer empreender tem que ser a minoria, tem que ser uma cabeça diferente. Não desiste, é luta, mas vai que dá certo. Mercadinho, então, bom dia, Empório. Mercadinho não, Empório, bom dia, né, Vitor? Vem com a gente, vem conhecer, vale a pena. E olha, sabe por quê? Eu acredito no teu negócio, eu acredito na tua empresa, eu acredito em você. Vem cá que eu vou te ensinar o que você pode fazer diferente para crescer e mudar o seu negócio. Então vamos lá, você viu a história do Vitor. Gente, é demais! O cara transformou o mercadinho numa padoca linda, com movimento extremo. Um local que estava extremamente... o pai dele fazia de tudo para aquele outro local, mas estava cansado, já estava... E aí chega um jovem com espírito empreendedor, mudando tudo, e com o apoio do pai dele, sim, o apoio, porque o pai dele não foi embora, tá? Tá lá uma baita de uma padaria que eu convido todo mundo para ir lá conhecer. Gente, é uma mudança de pensamento, é acreditar, é fazer a diferença. E hoje... pergunta para eles se eles faturam mais ou menos do que faturavam antes. Vamos lá, padaria Bom Dia. Sabe, ali no Fragata vale a pena. Onde você vai comer um lanche, você come um lanche de verdade. Sabe, a coisa lá é farta e o preço não é absurdo não. Tô aqui fazendo propaganda deles porque eles merecem, tá? Acima de tudo que ainda nem são nossos patrocinadores, né, Vi? Mas merece, cara. Merece porque vale a pena. Vocês são diferenciados. Então tá aí mais uma história que inspira, mais uma história que serve para você olhar para dentro de você e falar assim, no que eu posso melhorar no meu negócio. E tá aqui, busca informação, procura checar. Lembra do papel higiênico? Checa! E aí continua, segue em frente, porque você pode ser diferenciado, porque você é diferenciado. Sabe por quê? Eu acredito em você, eu acredito na sua empresa, eu acredito no seu potencial. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu vou te ajudar, tudo bem? Deus te abençoe, pra cima.
Eu confio em você. E você? Confia em você? Vamos lá?